Salve, meus irmãos em Cristo. Salve a todos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam agora, hoje, sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui através desse canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e também para os outros, né? Não sejamos egoístas. E que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 5º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. E o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, itens 16 a 18. A indulgência. E para falarmos de qualquer evangelho, não podemos deixar de citar ele, que é o nosso maior modelo e guia, e o temos como nosso referencial de amor e bondade, nosso divino amigo Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Veja que nós estamos falando de perdão, misericórdia, tolerância para com os nossos irmãos. E que assim como nós, né, estamos passando pelo mesmo caminho nesta encarnação. Jesus nos deu durante a sua passagem aqui pela terra inúmeros exemplos de amor e caridade, misericórdia, benevolência e tantas outras virtudes, como a indulgência, que é o nosso tema de hoje, né? Em uma das suas passagens do Evangelho, Jesus nos convoca a sermos indulgentes para com as faltas dos outros, procurando julgar com severidade as nossas ações e não as ações dos outros. E lembramos, né, na passagem de Jesus diante de um animal que todos julgavam mal cheiroso, ruim, um aspecto praticamente debilitado. E Jesus, com a sua mansuetude, disse: que belos dentes esse animal possui. Um belo exemplo de indulgência, não é mesmo? E o que é ser indulgente? Ser indulgente é termos um olhar de misericórdia, de compaixão, de compreensão e entendimento do outro, e não julgar pelos seus erros, mesmo sabendo que eles existem aos nossos olhos, mesmo porque estes mesmos erros podem ser nossos também. Não sejamos hipócritas, não é mesmo? E lembrando que indulgência é diferente de conivência. Não devemos concordar e encobrir os erros detectados no outro, mas termos um entendimento das razões desse nosso irmão e não expor aos 4 ventos esses problemas alheios. E saibam assim, expor o nosso ponto de vista com amor, com compaixão, com misericórdia. Isto é ser indulgente. Conforme as palavras do próprio Jesus no episódio da mulher adúltera, lembra? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém ousou atirar pedra alguma, porque entendiam que estavam também em pecado. Foram saindo um a um, primeiro os mais velhos e depois os mais jovens. Assim também somos nós, queridos irmãos. Lembremos sempre de procurar ver nos outros aquilo que gostaríamos que os outros encontrassem em nós. Lembremos de que todos nós nos encontramos no mundo onde as imperfeições é íntegra e não estamos juntos à toa. Temos que procurar aprender e tolerar
E se isso não for difícil, se isso for difícil, digamos, exercitemos constantemente esta prática. Quando falamos disto, lembramos da prática do mal que nos rodeia. E só podemos sair do mal diante do constante exercício do bem, não é mesmo? Começamos a perdoar pelo imenso amor que temos pelo Cristo, para que depois possamos aprender a descobrir o perdão dentro de nós. O perdão não é algo em que falamos da boca para fora, ou seja, eu perdoo, mas não quero vê-lo no meu caminho. O perdão é algo que vem pelo esforço íntimo daquilo que temos de mais difícil no nosso ser. Comecemos a analisar as nossas deficiências e vamos começando a trabalhar essas deficiências para que possamos ajudar ou compreender o nosso próximo diante de tantas dificuldades. Queremos julgar, na maioria das vezes, as dificuldades do nosso semelhante, criticar no intuito de inferiorizar o nosso próximo, e às vezes a dificuldade dele é a nossa grande abertura para a evolução. Mas devido a estarmos imbuídos no propósito de querer só o melhor para nós, esquecemos de estender as nossas mãos para que ele também possa caminhar junto conosco. A oração de São Francisco de Assis nos diz que é perdoando que seremos perdoados. E quando ele nos coloca essa frase, ele nos fala da importância de caminharmos, mas sempre ajudando o nosso semelhante. Que possamos refletir diante desse capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, não esquecendo de compreender a misericórdia infinita do nosso Pai, dizendo: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. O que nós queremos pedir ao Senhor quando imploramos que Ele nos perdoe diante das nossas dificuldades? Será que Ele só deverá esquecer as nossas ofensas? Pedimos também que Ele não nos puna, e sabendo dessa misericórdia infinita, porque merecimento não temos quase nenhum, né? Ele também nos convida a perdoar 70 vezes 7. Logo, queridos irmãos, que nessa reflexão contínua e na busca da nossa melhoria, procuremos olhar o nosso próximo com as suas deficiências. Mas antes de que o julgamento nos chegue, que possamos rogar a Jesus e dizer: em que podemos ser útil para esse irmão? É difícil diante de uma mágoa profunda, diante de um acontecimento grande, pedir ainda a Jesus por aquele que nos ferem. A gente sabe dessa dificuldade, né? Não podemos encobrir o perdão da boca para fora. Comecemos o exercício diário para compensar todo esse tempo perdido. Peçamos aos companheiros espirituais que nos apoiem na nova etapa que será a nossa busca de melhoria. Vamos visualizar Jesus através do seu exemplo. Lembremos dos seus ensinamentos. Desta forma, todas as vezes que a mágoa penetrar no nosso pensamento, comecemos a buscar as lembranças boas. E se não conseguirmos, pelo menos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo forças para que não estimulemos no nosso interior o sentimento da mágoa, do rancor e até do ódio. Hoje, temos certeza que os nossos pensamentos já partem direcionados para essa reflexão e que temos condições, já que aqui estamos, pelo menos escutando os ensinamentos do Cristo. Já temos condição de começar a elevar as nossas vibrações para um campo contrário ao da maldade. Jesus coloca para todos nós: quando perdoardes aos vossos irmãos
não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto frequentemente esse véu é muito transparente aos vossos olhos, juntamente com o perdão. Oferecei-lhes o amor, fazei a eles o mesmo que pedis a vosso Pai Celeste para fazer por vós. Porque o amor, queridos irmãos, todos nós já possuímos. O que nos falta é trabalharmos constantemente essa semente que já temos dentro de nós. Porque devemos substituir a cólera, que desonra as criaturas pelo amor que as purifica, porque todos nós temos as más tendências para vencer defeitos, para corrigir hábitos, para modificar. Todos nós temos um fardo, mais ou menos pesado, do qual devemos nos livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. E os Espíritos nos perguntam, por que somos tão cegos conosco mesmos? Porque não vemos, depois de um longo dia de caminhada, o que podemos consertar em nós e o que temos de condição a reformular diante das atitudes contrárias do nosso dia a dia sobre os ensinamentos do Cristo. Certa vez havia um homem que, com sua humildade tão grande, se assim podemos dizer, peregrinava pelo meio da rua, tentando ser útil a alguém. Na sua frente havia um outro senhor, que carregava pesos sem condições físicas para que pudesse seguir a sua caminhada. O senhor, com toda a dificuldade que tinha, perguntou: eu posso ser útil? Deseja alguma coisa? E o irmão, com a sua bagagem tão grande, mas com a condição do orgulho ainda predominando, disse: obrigado, no momento não preciso de ajuda. E aquele pobre senhor que fez a sua parte em perguntar ao outro em que podia ser útil, apenas disse: que Jesus te fortaleça e lhe dê uma boa caminhada. Podemos ver que na maioria das vezes, até para ajudarmos temos dificuldade, não é mesmo? Mas nós devemos desistir? Claro que não. Jesus nos ensina que devemos perseverar diante de qualquer situação e acreditar que, por mais difícil que seja o nosso caminhar, não estaremos sozinhos. Vamos começar a persistir e se entregar, a ajudar, para que esse exercício amanhã reflita a tal ponto em que não mais teremos à nossa volta condições de observar os defeitos alheios e sim ver o que o próximo tem de bom para que possamos enxergar. E a gente sabe que sempre tem, né? Jesus continue nos fortalecendo hoje e sempre. Lembrando que antes de pedirmos a Jesus que nos perdoe as ofensas, que possamos dar o nosso primeiro passo para a nossa modificação e conquistar o caminho do perdão. E que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraços.